Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Martins, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre gestão de documentos, mais precisamente sobre triagem, organização, registro e fluxo documental. Começando por triagem. O que vem a ser a palavra triagem? O dicionário nos traz o seguinte: ato ou efeito de triar, separar, selecionar. Separação, seleção e escolha. Ou seja, a gente tem acesso a esta palavra, a gente pratica ela durante o nosso dia inteiro. Trazendo para o conceito organizacional, a triagem auxilia nas agilidades do processo. Arquivos em massa. Você precisa de um processo ágil, você tem muitos arquivos. A triagem é a ferramenta no qual auxilia, né, esses arquivos, auxilia nesses processos. Né? Então, triagem é o efeito, é o ato, né, de selecionar, separar, né, escolher. Organização. Conceito de organização. Né? Quando a gente fala em organização, aqui eu vou até trazer, né, alguns exemplos, porque organização é uma palavra muito simples, que está aí presente no nosso dia a dia. Precisamos ser uma pessoa organizada, organizar as nossas coisas, e na empresa principalmente, né? Se você no dia a dia você não é uma pessoa organizada, isso vai refletir também no seu profissional. Então, a organização ela é fundamental para termos o controle de tudo que vai ser feito no dia a dia, na semana, no mês, no ano, a longo prazo. Então, a organização ela é fundamental para o sucesso aí do atingimento dos objetivos, dos resultados esperados, ok? Olha que interessante, nós temos um primeiro vídeo aqui mostrando, né, o dia de uma pessoa desorganizada. Olha só que catástrofe que é.
Esse é o dia de um cara desorganizado. Claro, ele está exagerado, mas quantos de nós já não nos pegamos aí em situações semelhantes em vários aspectos, viu? Não é em um só não, em vários aspectos, né, dessa situação catastrófica aí, tá? Só a título de informação, no final do vídeo, lá nos comentários, eu vou postar aí os créditos, né, do autor desse vídeo, ok? E olha que interessante, né? O segundo vídeo mostra esse mesmo rapaz, só que organizado agora, vivendo um dia organizado. Esse segundo vídeo aqui ele é bem bacana, né? Mostra o dia de uma pessoa organizada. Ele só esqueceu o presente no final ali, mas mostra como o dia deu tudo certo, né? Tudo no seu horário, todas as coisas agendadas, tudo em seu devido tempo, né? Se você é uma pessoa desorganizada, isso vai refletir no seu trabalho. Se você é uma pessoa organizada, da mesma forma, também reflete no seu trabalho, né? Não tem como a gente pensar que o nosso viver diário ele é desvinculado do nosso viver profissional. Isso não acontece, né? A pessoa que eu sou no meu dia a dia, muito provavelmente vai ser a pessoa que vai estar lá no meu trabalho. Não existe uma máscara, não existe, né, um ator. Registro. Já vimos um pouco sobre o conceito de triagem, organização e registro, né? Quando a gente fala em gestão de documentos, para melhorar a localização dos documentos, devemos armazená-los em ordem alfabética ou numérica. Então o registro ele tem que ser simples, né? Tem que ser intuitivo. Vai localizar um documento, né, ele vai estar armazenado em ordem alfabética, né, numa ordem numérica, de uma maneira bastante prática. A gente percebe então que a gestão de documentos é uma atividade fundamental em todas as organizações. Por meio da organização dos arquivos, da triagem e conservação dos documentos e da atuação efetiva do gestor documental, com o objetivo de agilizar o processo decisório e preservar a memória e a cultura organizacional. Então a gestão de documentos ela é importantíssima dentro de uma empresa. É fundamental, né?
tanto na nossa vida pessoal, você ter uma gestão dos seus papéis, dos seus documentos, daquilo que é importante, na vida profissional, da mesma forma se faz importante. A gestão de documentos, ela é primordial para o sucesso empresarial. E ainda quando se fala em gestão de documentos, nós temos que falar de processos de arquivamento. Como nós vamos arquivar esses documentos? Nós vamos ter uma aula falando de uma maneira mais detalhada sobre técnicas de arquivamento, né? Mas não tem como falar de gestão de documentos sem falar de arquivamento, tá? Hoje é possível conhecer fatos históricos? É. Então, se hoje é possível, é porque os arquivos os preservaram, pois os arquivos não podem constituir acervos esquecidos. Muito ao contrário, são constantemente utilizados, e por essa razão é que são considerados fontes históricas valiosas. Então, se a gente tem uma memória legal hoje das coisas que aconteceram no passado e de todos os fatos, é porque técnicas de arquivo preservou tudo isso para nós. Trazendo isso para a vida organizacional, você tem uma empresa? Ainda não tem uma empresa, mas você trabalha em uma empresa? Ainda não trabalha numa empresa. Bom, mas vai trabalhar. E vocês vão ver a importância desse assunto, tá? Então você já deve estar consciente de que diariamente essa empresa produz uma grande quantidade de documentos que contêm informações importantes, né, sobre o negócio dela. Então a empresa ela tem que ter essa memória, ela precisa desse documento, e isso tem um fluxo grande dentro dela, né? Aqui tem uma figura ilustrativa que mostra, né, a dificuldade de um arquivo mal gerido, né? Quando tem muito documento e uma falta de gestão, olha o que acaba acontecendo, né? Então, a gestão de documentos se caracteriza por ser uma área de arquivo documental que tem a função de promover a administração dos documentos desde o início dos negócios até a fase corrente, ou seja, durante toda a sua vida útil. No universo da informática, a gestão de documento pode ser definida como uma solução de arquivo e organização que permite realizar consultas eletrônicas, sendo possível encontrar todos os dados em um só lugar. Então a gente tem uma gestão de documentos digital, né? Estamos entrando um pouquinho desse conceito aqui também. A gestão documental é feita por fases que visam o máximo de organização para que as informações importantes não sejam perdidas no meio do processo. Então nós vamos ver quais são essas fases, quantas são essas fases. A primeira fase, acontece a recepção dos documentos, para que seja feita a desmaterialização, que consiste na digitalização em que o documento físico de papel é convertido para um formato eletrônico, tá? Então a primeira fase é a recepção dos documentos, né? No caso, uma empresa ela pode também fazer aqui a desmaterialização, ou seja, digitalizar o documento. Esse documento em papel, esse documento físico, se ele pode ser digital, então essa é a primeira fase, onde nós temos a recepção e, na possibilidade, né, a digitalização desse documento. A segunda fase, depois que você já tem o documento recepcionado, digitalizado, se for o caso, você vai fazer uma classificação, né, uma triagem, nós já falamos lá atrás. Ou seja, quais setores e temas se enquadram. Então, imagina que você trabalha numa recepção de uma grande empresa industrial, né? Chega lá um documento para ser levado para um determinado setor. Então essa segunda fase você classifica, você já recepcionou, você vai ver para onde você deve mandar esse documento, né? Então imagina que você trabalha num determinado setor, vamos lá, setor comercial de uma empresa. Você é uma pessoa ali que organiza a área de vendas externas, dos vendedores que estão na rua. Então, primeira fase, recepção, eles mandam um pedido para que você possa faturar. Então esse pedido, como é que chega para você? Como é que você recepciona ele em papel? Vai digitalizar? Já é através, né, de um processo já totalmente eletrônico? Ou seja, você vai ver para onde que vai esse pedido, qual que é, né, o próximo passo dessa atividade. Então a gestão de documentos é isso.
Primeira fase, recepciona. Segunda fase, classifica. Veja para onde se pertence. Agora vamos trazer isso para o universo de um arquivo morto. Imagina que você está trabalhando ali fazendo a gestão de documentos no setor de RH de uma empresa. Então, os documentos de admissão de um funcionário. A recepção, você vai pegar os documentos daquele funcionário. A classificação, né? Esse funcionário está ativo na empresa ou está inativo, ele já saiu da empresa. Para onde vai esses documentos? Para qual caixa? Para qual local eu vou, né, transferir esses documentos? Eu vou arquivar esses documentos. Então essa é a segunda fase. A terceira fase, o gestor faz a determinação do ciclo de vida do documento durante a sua existência, como por exemplo a elaboração, publicação, aprovação, distribuição e reencaminhamento, e também a destruição. Então vamos pegar lá o exemplo do RH. Você trabalha no setor de RH, você recebeu um documento de um funcionário que já foi desligado, né? Então você sabe que vai para uma determinada localização lá dentro do arquivo. Qual é a vida útil disso, né? Qual que é o ciclo de vida desse documento? Por quanto tempo eu tenho que guardar esses documentos? Sabemos que a maioria dos documentos relacionados ao departamento pessoal, eles precisam ter aí um grande ciclo de guarda. Enquanto o funcionário não aposentou, enquanto ele vai trabalhar, um dia ele vai aposentar, pode vir a precisar desse documento. Então é importantíssimo que a empresa ela tenha isso guardado, tá? Claro que a tecnologia hoje, as novas ferramentas, carteira de trabalho digital, muita coisa tem sido feita para melhorar, né, essa situação, mas é só a título exemplificativo. A última e a quarta fase da gestão de documentos é o momento em que o organizador informa ao usuário qual é o método mais eficaz para localizar os documentos durante a execução das suas atividades diárias. Então vamos lá, primeira fase, recepcionou. Segunda fase, classificou, viu para onde tem que mandar. Terceira fase, já determinou qual vai ser o ciclo de vida e guardou esse documento. Quarta fase, qual é a metodologia, né? Qual forma de se localizar os documentos? Qual técnica você vai utilizar, né? Por números, por cores, por ruas, né? Então nós sabemos que a técnica de arquivamento, né, ela é fundamental para a boa gestão documental. E a gente não consegue falar de todas as técnicas, até porque falar de arquivo é uma ciência muito grande, é uma ciência muito rica, né? Existe até uma faculdade, né, a título de curiosidade, para quem não sabia, chamada arquivologia, que traz aí um profissional da área, né, o arquivista. Então nós temos aí, né, um número muito grande de informações, mas só para se ter uma ideia, tá? Depois da terceira fase de definido o ciclo de vida, aí entra a ciência, tá, da arquivologia para definir aí os melhores métodos e técnicas para localização desse documento. Você já trabalhou numa empresa sem gestão de documentos? Você tem uma empresa, a sua empresa não tem gestão de documentos? Então, essa empresa aí pode estar perdendo muito em organização, tempo, e tempo é dinheiro, né? Olha alguns benefícios de ter uma boa gestão de documentos. Organização dos documentos, documento organizado, recuperação do espaço físico, não vai ter nada bagunçado, otimização do espaço, otimização do gerenciamento e manutenção dos arquivos, você vai conseguir achar mais rápido uma informação na qual você precisa. Segurança nas informações da empresa, né, proteção dos dados da empresa, sabe aquela informação, ela está segura. Praticidade na elaboração dos relatórios, ganho de tempo, sabe onde está tudo. E lógico, redução de custo. Você tem tudo isso aqui funcionando como um reloginho, como um efeito cíclico. Obviamente você ganha em tempo, você ganha em custo, ou seja, você evita retrabalho. Por que organizações públicas devem fazer a gestão de documentos, né? Organização pública, nós temos uma lei de acesso à informação pública, essa lei aqui 12527, que todas as organizações que atuam no âmbito público, como por exemplo prefeitura, assembleia, têm que disponibilizar os seus documentos para que sejam consultados pela população. Órgão público, né, é o nosso dinheiro, é o pagamento dos nossos impostos
que está financiando o órgão público, né? Então, esses documentos podem ser consultados pela população. Então, existe uma lei e para se enquadrar na lei, né, essas empresas vão garantir a idoneidade e a organização de suas informações. Ela tem que optar pela gestão de documentos, né, porque ela precisa atender os requisitos da lei. Ah, mas e as organizações privadas? Né? Não tem essa obrigatoriedade da legislação. Mas vamos lá, a gente já viu os benefícios. Fazer a gestão de documentos está entre as principais dificuldades da empresa. Independente do seu porte ou atuação, por que dificuldade? Será que é falta de priorização? Será que é falta de conhecimento? Será que é falta de um profissional capacitado para estar ali no dia a dia? Né? Desconhecimento do assunto? Segundo um estudo realizado pela Associação Brasileira de Gerenciamento de Documentos, um funcionário pode perder até 2 horas por dia para encontrar documentos que estão perdidos dentro da própria organização. Já as empresas que fazem a gestão de documentos de forma eletrônica, o funcionário encontra o documento em apenas 12 segundos. Né? Parece uma coisa simples que eu estou dizendo aqui, mas você ter uma gestão de documentos bem eficiente traz toda essa melhoria significativa, né, de 2 horas para 12 segundos. Multiplica isso aí por dia, por mês, por ano. Né? Quantos funcionários você poderia estar deixando de contratar na sua empresa? Né? Você poderia estar aí otimizando os custos da sua folha de pagamento. Então, por que as organizações privadas devem fazer? Né? Elas visam o crescimento, tem que se preocupar com o que realmente importa, que é a execução das suas atividades diárias, com o objetivo de atingir resultados positivos. Né? Isso aqui é bem bacana. Né? Quando a gente fala em gestão de documentos, a gente pode também contratar empresas externas. Empresas, né, que prestam esses serviços, terceirizam isso. Tá? Então, dependendo, né, do seu objetivo, você quer focar no que importa, executar suas atividades, existem empresas terceirizadas que trazem aí resultados bastante positivos e significativos. A gestão eletrônica de documentos tem um importante papel nessa missão, pois ajuda a poupar tempo, que no mundo empresarial equivale a dinheiro, já falamos aí nos slides anteriores. Tá? Então, dependendo da situação, se couber para o seu negócio, para a sua necessidade, né, a gestão eletrônica desses documentos aí vem muito bem a calhar. Olha que interessante, né, aqui fala um pouquinho das cores. Você consegue separar aqui por família de produtos, né? Você agrupa aqui documentos, né, de mesmo porte, documentos de um mesmo setor. Então as cores ajudam muito, tá, na parte de gestão documental. Aqui traz uma foto de um antes, olha que bagunça, né, e um depois, otimizou o espaço, mais fácil de organizar, enumerado, né. Olha esse arquivo aqui, que bacana, né? Geralmente essas pastas aqui são voltadas a documentos escolares, mas temos muitos documentos empresariais também que podem ser arquivados dessa forma. Então imagine que o seu setor A arquiva tudo em verde, seu setor B em vermelho, setor C em azul. Olha só, você não vai ficar perdendo tempo procurando em tudo, você já vai direto aonde te interessa. Tá? Então, a gestão de documentos, né, ela é primordial para o sucesso empresarial. Ok? Nós vimos hoje, né, conceito de triagem, que é escolher os documentos, conceito de organização, vimos aqueles 2 pequenos vídeos do dia a dia desorganizado e como isso reflete, né, para dentro da vida profissional da pessoa. Vimos a importância também do fluxo documental da empresa ser eficiente. Tudo isso faz com que a empresa lucre, faz com que a empresa reduza custos, com que a empresa evite retrabalho. Ok? Esta foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Né, dúvidas, comentários, sugestões, querem, né, complementar com algo, coloque aí, né, o seu comentário. Nós iremos responder todos eles. Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.